Olá pessoal, hoje vamos falar de medidas exatas. Bom, vamos lá. Elas são possíveis? Depende. Por exemplo, se eu quiser calcular o perímetro exato deste quadrado, como cada lado tem 4 centímetros, eu faço a soma dos 4 lados e chego a 16 centímetros. E aqui temos uma medida exata, temos exatidão. E se eu quiser calcular a medida exata do perímetro desta circunferência? Bom, eu sei a fórmula e eu sei o raio que é fornecido. Eu coloco na fórmula e chego à conclusão de que o perímetro é 31,4 centímetros. E aqui eu digo que temos uma relativa exatidão. É praticamente exato, mas como o valor de π aqui é um valor que é uma dízima periódica, eu usei com 2 casas após a vírgula apenas, eu usei 3,14, eu poderia usar 3,14, 15, 92, e aí o nível de exatidão ia aumentar. Mas eu posso dizer que aqui eu tenho uma relativa exatidão quando eu calculo o perímetro de uma circunferência, né? Vamos em frente. Vamos mudar a pergunta. Dá para calcular o perímetro exato do estado do Colorado nos Estados Unidos? Porque eu escolhi Colorado porque olha a forma dele aqui. É muito legal, né? É fácil, né? Se eu somar os lados, teremos o perímetro exato. Não será tão fácil se eu quiser calcular o perímetro do Kentucky, né? Porque é mais recortado e este mapa é mais difícil de calcular o perímetro. A gente tem como, mas é mais difícil. Vejam que os estados do Colorado e Kentucky aqui. O Colorado tem uma área maior do que o Kentucky, mas o Kentucky pode ter um perímetro maior do que o do Colorado por ser um perímetro recortado, né? E esses períodos recortados são mais difíceis de calcular, mas dá para calcular. E aí eu tenho que determinar o nível de exatidão. Quanto maior for o detalhamento, maior será o perímetro, tá? Eu vou explicar. Por exemplo, vamos mudar o exemplo, né? Noruega, o país que tem um litoral muito recortado aqui pelos fiordes noruegueses. Esse mapa, se eu calcular o perímetro usando o mapa com este nível de detalhamento, vai ser 1. Se eu calcular com esse outro aqui, eu vou chegar num valor muito maior, né? Porque aqui o nível de detalhamento é muito maior. Entenderam o que eu falei que é nível de detalhamento? Bom, vamos mudar agora o conceito. E o perímetro de um país, né, como por exemplo o Brasil, ele varia com o tempo? Sim. Mesmo usando o mesmo nível de detalhamento, por exemplo, esse aqui, eu posso calcular o perímetro completo do Brasil, aqui das costas marítimas e das divisas aqui por terra, né? E eu vou chegar no valor do perímetro atual. E ele não será igual, por exemplo, porque até antes de 1825 não existia aqui o estado do Acre e existia a província Cisplatina, que se separou e virou Uruguai. Então o perímetro era outro, né? Era outro. E depois, né? De 1903 até 1903 era diferente. Foi em 1903 que foi anexado o território do estado do Acre, do atual estado do Acre, e então nós temos aqui o território brasileiro atual, mas ele foi variando, né, de acordo com o tempo também, né? E vai variando de acordo com você anexa ou perde um território, né? Como foi demonstrado. E existem alterações mais rápidas em territórios, né? Aqui do continente antártico, por exemplo. Quando no verão existe uma área e um perímetro aqui delimitado, e no inverno, e cada inverno é diferente do outro, mas no inverno existe uma enorme expansão e você tem em alguns meses apenas uma mudança drástica deste perímetro, né? Muito grande mesmo. Estou falando perímetro porque é o que nós estamos preocupados aqui hoje, né? A área aumenta drasticamente, o perímetro possivelmente aumenta também, é como eu te falei, né? O nível de detalhamento é que define o tamanho do perímetro. Mas vamos em frente. E os paralelos do globo terrestre? Todo mundo sabe que existem os paralelos, né? Aqui estão sinalizados apenas os cheios de 10 a 90, tanto para norte quanto para sul. E é fácil de saber esta medida? Sim, eu consigo calcular com exatidão esses valores, né? Dá para calcular até os de 11, 12, 15, 25, 48, também os quebrados até em horas, minutos, segundos. Isso não é difícil não, é fácil de fazer, basta eu usar trigonometria esférica, né?
Então eu consigo fazer esse cálculo exato, né? E lembra que eu coloco exato por causa daquele probleminha que a gente já mostrou, né? Do quanto é relativo o cálculo aqui por causa do nível de detalhamento aqui, mas eu consigo calcular, fazer o cálculo exato desse perímetro, basta eu saber e aprender um pouco de trigonometria esférica. Bom, tá aqui. Mas é difícil explicar trigonometria esférica para quem nem sabe fazer regra de 3. O objetivo do meu vídeo hoje nem é explicar isso, mas eu consigo fazer o cálculo de qual é o perímetro deste paralelo aqui que eu desejar, né? Eu consigo até fazer cálculos de arcos de latitudes e longitudes diferentes usando trigonometria esférica. É um pouco mais difícil, mas dá para fazer, né? Mas não é o objetivo nosso hoje. E caros terraplanistas, se vocês quiserem saber os valores dos perímetros aqui de cada um desses paralelos cheios, nem precisa calcular, os realistas já fizeram isso por vocês, né? Na página da Wikipedia, em português mesmo, você já vai achar isso daqui tudo calculadinho, desde a circunferência do Equador até os paralelos cheios todos aqui, tudo bem? Fácil de ver e de entender, né? Então vamos lá. Dá para saber o perímetro dos trópicos de Câncer e de Capricórnio com exatidão? Bom, esses aqui os trópicos de Câncer e de Capricórnio. A resposta é sim, mas depende da data. E eu sei que isso que eu estou falando é uma surpresa para a maioria dos senhores, tá? Porque os trópicos, eles não são dois paralelos tradicionais, como esses aqui que estão marcados, tá? Eles são linhas imaginárias que seguem um paralelo, mas este paralelo é determinado por outra razão. A razão não é geométrica, a razão é astronômica, e esse é o problema que a maioria das pessoas não sabem. Os trópicos de Câncer e Capricórnio, eles são definidos em função dos solstícios, que é a data em que os raios solares incidem perpendicularmente à superfície da Terra. Então, é nesse momento em que você verifica qual é a posição dos trópicos, tanto de Câncer quanto de Capricórnio, tá? Em função da dinâmica celeste e os muitos movimentos conjugados envolvidos, né? Nós temos que a incidência perpendicular do Sol, que é o ponto que define a posição dos trópicos, essa incidência sofre uma pequena variação de ano para ano, tudo bem? Então, se você procurar na página da Wikipedia, no Trópico de Câncer, em inglês, depois você traduz, você tem bastante informação. As páginas em português estão muito fraquinhas, tá? Então digita em inglês e pega a tradução que fica bem melhor, tá? Aqui, se você olhar no item variações, você vai ver aqui, olha, que tanto o Trópico de Câncer quanto o Trópico de Capricórnio tem sua latitude variável, tudo bem? Aqui fala que o ciclo de variação é cerca de 41 mil anos e mostra qual é a inclinação, né? Quais são as latitudes. Ela varia de 22,1 a 24,5, né? Tá vendo aí? Viram? Ah, interessante, né? Hoje, essa inclinação reduz, por causa da mecânica celeste e desses movimentos, 0,47 segundos por ano, tá bom? Isso é uma variação e o ciclo é em 41 mil anos. Por causa da nutação, que é um outro movimento que tem um ciclo de 18,7 anos, a variação ocorre num ângulo de 9,21 segundos por ano num ciclo de 18,7 anos. Então são vários movimentos integrados. Ou seja, os trópicos mudam de angulação, né, de paralelo a cada ano. Eles mudam de posição, porque a definição da sua posição é astronômica e não é geométrica. Muito pouco, mas mudam. A variação é muito pequena, mas muda. Logo, para se pedir um valor exato, é necessário mais um parâmetro na pergunta. A data, né? Entenderam por que é importante esse parâmetro? Vejam lá, a mesma página que eu já falei. Olha, a posição atual, né, é em torno de 23 graus, 26 minutos e 12,6 segundos.
Tá? E isso vai variando, como eu já expliquei. Aqui é até legal, umas estradas no México, eu vou aumentar essa imagem, que eles foram marcando, olha, na estrada os anos, a partir de 2005 até 2010. Tomara que eles tenham marcado até 2018. Tá vendo? Varia bem pouquinho, mas varia. E na hora que você vai fazer o cálculo do perímetro, dá uma pequena variação de alguns quilômetros. Então o valor exato não sai por causa disso. Entenderam? Aqui você vê, ó, por exemplo, o valor calculado em 11 de dezembro de 2015 era de 36.788 quilômetros. Mas aqui, olha, o Trópico de Câncer estava 23, 26 e 14. Olha, atualmente ele está em 23, 26, 12,6. Uma diferença de alguns segundos. Na ocasião, esse aqui era o valor. Mas no ano seguinte já não é a mesma coisa. Considera-se em torno de 36.770 quilômetros. É um valor arredondado. Exato não dá por causa destas informações. Tá bom? Aqui até na página da Wikipedia em inglês mostra de novo aquele negócio do período e fala todas as informações aqui, né? Da inclinação axial e tudo mais. Tudo bem? Bom, vamos em frente. Portanto, se alguém te perguntar qual é o perímetro exato dos trópicos de Câncer e Capricórnio, a única resposta que você pode dar é: o valor exato não é possível, pois a localização angular dos trópicos é sujeita a pequenas variações em função da mecânica celeste. Atualmente é em torno de 36.770 quilômetros. Você viu que em 2015 era 36.778. E essa variação vai acontecer, não tem jeito, tá bom? É por tudo que eu expliquei. O importante detalhe é que ambos os trópicos têm o mesmo perímetro. Isto pode ser confirmado com as rotas aéreas, e o Trópico de Capricórnio não é maior que o de Câncer, como prevê esse modelinho patético que só existe por falta de estudo de gente que fugiu da escola, tá bom? Isso não existe. O motivo desse vídeo é explicar esse detalhe para os realistas. Eu mostrei para um amigo meu que é engenheiro, que ele achava que era um motivo geométrico, eu expliquei que é astronômico, ele falou, pô, legal, você precisa mostrar isso. Então foi pedido desse amigo que eu fiz esse vídeo. Os terraplanistas não terão capacidade de compreender essas informações que eu passei. Eles mal conseguem fazer o cálculo do perímetro daquele primeiro quadrado. O do círculo, então, eles não conseguem mesmo, eles nem sabem qual é a definição de raio. Como é que eles vão fazer cálculo usando uma coisa que eles não sabem? Então, eles não entenderão isto, mas é para os realistas esse vídeo, para vocês verem esse detalhezinho que a maioria das pessoas não conhece, né? E espero ter ajudado agora. Bom, a frase do dia é: até para fazer uma pergunta bem elaborada é preciso estudar. Não fuja da escola, senão você não consegue nem fazer pergunta, tá bom, pessoal? Até a próxima, então. Aguardem os próximos conteúdos do canal do Sem Perfil.